Tá ligado. Deus, que bom que você está aqui nessa noite, e para nós é um privilégio também estar com os irmãos. O ministério vai, fica à vontade. Vão ficar por aí? Não pode? Fica à vontade. No final a gente chama. Irmãos, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de nos convidar, a apóstola Regina, profeta Everton, todos o corpo de pastores aqui da Batista Ide, comunidade Batista Ide de Várzea Grande. Vocês são uma torre, vocês são um farol aqui no centro da nossa cidade para refletir a luz de Cristo, e vão continuar por muitos anos sendo referência para a igreja e para os irmãos da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos da PIB Imperial, que estão aqui também honrando, os irmãos intercessores, profetas, que estão aqui também intercedendo, e veio também participar dessa festa dos tabernáculos. Aleluia! Começa aqui e vai para toda a eternidade. E você, meu irmão, minha irmã, vai celebrar isso no reino messiânico de Cristo. Aleluia! Existe um princípio da palavra. Se você quer receber de Deus, comece a viver hoje aquilo que você vai ver no futuro. E a palavra que nós queremos trazer nessa noite, na festa dos tabernáculos, é nesse enfoque messiânico de estabelecimento do reino, que nós aguardamos com ansiedade a vinda do nosso Rei Jesus. Amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O leão da tribo de Judá, Ele vai pisar nessa terra, Ele vai governar sobre as nações, e todas as nações vão subir a Jerusalém para celebrar essa festa maravilhosa, que é a festa dos tabernáculos. Está lá em Isaías, essa profecia vai se cumprir, e nós temos um representante já de Várzea Grande, comunidade Batista Ide, que tem mantido essa mensagem, essa bandeira aqui na cidade, apóstola. Glória a Deus pela vida de vocês, muito feliz, e queremos compartilhar uma palavra com os irmãos daquilo que nós temos visto, vivido, experimentado, e podemos multiplicar com os irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Obrigado pela água. Compartilhe o link desse culto, como os dos demais links, nas suas redes sociais. É uma forma de você evangelizar, é uma nova forma de evangelismo, que nós podemos usar nossas redes sociais para influenciar e fazer diferença na vida de alguém que está nessa noite, durante a semana, Pode ouvir uma palavra, pode ser edificado também como você. Amém? Lucas 3, verso 15. Estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Amém? Qual a sua expectativa nessa noite? Qual a expectativa que nós temos no nosso coração? O que sentimento há dentro de você sobre essa festa desse ano, da festa dos tabernáculos, daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Eu tenho expectativas boas, eu tenho expectativas grandes de que a palavra do Senhor, de que as promessas do Senhor estão se cumprindo sobre a igreja da qual nós fazemos parte. A sua expectativa tem que ser das melhores. A sua expectativa tem que ser boa, tem que ser grande. Assim como o povo tinha uma expectativa sobre a vida do profeta João Batista, sobre a necessidade da manifestação de um Messias naquele tempo, nós também temos essa expectativa de que o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu quero abordar esse tema com os irmãos.
Arrependimento exige com reparação, restituição. Diga: arrependimento exige restituição. Eu sei que os irmãos têm trabalhado que a restituição ela vem depois do arrependimento. Eu vi as palavras dos irmãos, o pastor William pregou sobre o filho pródigo, sim ou não? Ele, quando se arrependeu de onde estava, decidiu voltar para a casa do pai, então o pai restituiu a posição que o filho tinha. Todos conhecem a história. Nós vimos ali o pastor Edson também pregando sobre a restituição, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. E quando o povo se humilhou, quando o povo clamou, se arrependeu dos seus pecados, a restituição veio. E eu quero estender mais nessa noite nesse sentido, que além de um arrependimento, é necessário um arrependimento genuíno, porque quando você arrepende genuinamente, você restitui algo, e isso vai fazer uma conexão com o que Deus quer para a sua vida. Deus vai trazer clareza para você de que o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, ele exige restituição. Diga glória a Deus. Daqui a pouco você vai entender isso. Essa palavra de hoje, ela vai ser muito boa para a sua vida, como tem sido para a minha. Nós vamos ler mais alguns versículos aqui em Lucas, a começar do verso 1, Lucas 3, 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites Elisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, e os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Diga: toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Pergunta: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga glória a Deus. Aleluia. Pai, completa essa palavra em nosso coração, que o Espírito Santo traga clareza, revelação daquilo que nós precisamos, da restituição que nós precisamos fazer
e receber nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o profeta João nos ensina a ter um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Eu sei que vocês vêm nesse propósito, trabalhando esse tema de forma muito preciosa, muito clara, porque é a direção de Deus para nós nesses dias, não só para essa igreja, mas para todas as igrejas, e não somente ouvir a palavra, mas praticar, porque quem ouve a palavra e não pratica, é como a casa construída na areia, é como uma pessoa que olha no espelho, e ele sai do espelho, o reflexo se vai. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra, em nome de Jesus. E o profeta João está trazendo essa realidade para esses irmãos, essas pessoas que estavam ali para serem batizadas. Vocês precisam mostrar a realidade, não apenas ouvir, não apenas ter um rótulo, ter uma filiação, ter um passado que todos nós temos, pertencer a uma família que todos nós pertencemos, pertencer a uma comunidade como você pertence, mas também ter algo de realidade espiritual que se manifeste aonde nós estamos. Quantos estão entendendo? E eu tenho certeza, irmãos, que vocês querem essa restituição, desse vigor da palavra, dessa intensidade do Espírito Santo. Vocês querem uma restituição não de bens, não de qualidade de vida, não de coisas materiais, não de posições e cargos. Você quer uma restituição da igreja de Atos para hoje, sim ou não? Você quer uma igreja viva, ativada profeticamente. Você quer uma igreja que tem uma direção clara da direção de Deus para a sua vida. É isso que você veio buscar, é essa restituição que Deus quer trazer para você nessa noite. Se você veio para buscar esse tipo de restituição, com certeza o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Nós podemos ser curados para curar a outros. É esse tipo de restauração, restituição que nós queremos. Ser uma igreja saudável, prevalecente, em que nós podemos viver a vida de Cristo, experimentar milagres sim, e experimentar as bênçãos de Deus e colocar Deus no centro das nossas vidas. Como o profeta João nós devemos ser, irmãos, que ele cresça e que eu diminua. Diga: que ele cresça e que eu diminua. E isso deve ser dito com alegria, não com pesar, porque Jesus vindo, irmão, Jesus manifestando, tudo será resolvido. É como você tem alguém que vai trazer clareza, traz luz, traz direção, traz a palavra, traz o reino sobre a terra, que é isso que nós ansiamos. Quer ter uma pequena ideia disso? Quando o reino de Cristo se estabelecer na terra, não haverá mais enfermidade. Você que tem o joelho mancando vai curar, você que tem uma dor na coluna vai ser sarada, você que tem alguma enfermidade que você está tratando, talvez a idade já está chegando, isso vai acabar, porque no reino de Cristo não haverá mais dor. Aleluia. E se você começa a visualizar isso, a notícia melhor é essa, que se você começa a ver e crer que esse reino vai ser estabelecido, ele pode acontecer com você hoje, e você ser curado ainda hoje em nome de Jesus, porque se você crê na aliança do reino, você crê na cura que vem dele. Se você crê no reino de Deus, você crê que ele pode manifestar hoje. Se você crê na aliança, que você está debaixo de uma aliança com Deus, eu tenho certeza que o reino de Deus pode manifestar na sua vida. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Eu quero fugir, irmãos, de uma igreja parada. Eu quero fugir da igreja de Laodiceia. Quanto mais longe de Laodiceia, mais perto do Rei Jesus. Quanto mais perto da igreja que vive a realidade espiritual, mais perto do Rei Jesus e da vontade de Deus dele para a terra, em nome de Jesus. Quando a gente pensa em restituição, quem faz declaração do imposto de renda aqui? A gente lá pensa, né? Restituição do imposto de renda, tomara que venha mais. Aleluia, Deus pode restituir sim mais isso, mas a restituição que você está buscando aqui é uma restituição espiritual.
É mais, irmãos. Nós não podemos se contentar apenas com a restituição física, material da nossa saúde, mas em outros níveis Deus quer derramar sobre nossas vidas. E o povo tinha essa expectativa. O povo que vinha para ser batizado por João Batista nas proximidades do Rio Jordão, ele tinha uma expectativa sobre isso. Será que João Batista não é o Cristo? Como é que eles poderiam confundir João Batista com Cristo? Porque João Batista era Deus na terra manifestado. Ele ouvia o Espírito Santo e transmitia ao povo, e essa palavra nunca vai cessar. Sempre precisaremos de profetas, sempre haverá profetas falando na vida do povo, sempre haverá pessoas de Deus para manifestar o poder dele na terra. Quantos creem nisso? É assim que Deus vai restituir a posição e a igreja saudável, avivada, ativada, crescendo, e Deus vai restituir as coisas que nós precisamos, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Primeira coisa que o profeta João Batista traz de confronto para o povo era: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Parece que o arrependimento é um ponto final. Eu estou arrependido e acabou. Eu me arrependo e acabou. Todos os dias pessoas são presas, criminosos na nossa cidade. Eles chegam lá na cadeia, ele está arrependido. Ele se arrepende, não sei se é arrependimento, se é remorso, né? Que é na verdade algo somente porque caiu a casa e ele não tem mais o que fazer. Então ele já agora fala: puxa vida, deu ruim. Mas se ele for solto no dia seguinte, como as nossas leis são lenientes, ele é solto no dia seguinte, na próxima semana o que acontece? Ele está cometendo de novo o mesmo crime. Será que houve arrependimento, meus irmãos? Será que essa pessoa está arrependida? Se ele fala aqui, me perdoa, mas ele volta para a prática, será que ele realmente mudou e se arrependeu? Não. Então ele tinha que ter um fruto de arrependimento. Ele tinha que mostrar uma mudança na sua realidade de vida, e é isso que o profeta João está pregando e trazendo essa realidade para nós e para as pessoas que vinham para ser batizadas, que existe o arrependimento, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo que realmente vai provocar uma restituição, uma reparação daquele dano que você causou. Pastor, mas eu queria receber, agora você está falando que eu tenho que restituir, mas não é isso que o profeta falou na palavra? Para você abrir a porta do céu, meu irmão, para restituição na sua vida, você tem que dar a sua parte de contribuição. Você vai ter que mostrar esse arrependimento de forma genuína, porque, irmãos, é muito fácil hoje em dia a gente falar: me perdoa, falha minha. Está vindo uma geração aí, minha gente, de mala sem alça. Vou te falar, ele é manso. Olha, me perdoa, eu não queria fazer isso, foi mal, né? Fechou no trânsito, esbarrou, quebrou alguma coisa, né? Falou uma coisa, xingou a pessoa, destratou, fez fofoca, destruiu a moral da pessoa. Mas foi mal, desculpa aí, vamos para frente, né? Só que ele não mudou. Semana que vem ele está fazendo a mesma coisa. É igual aquela criança que você pega furando o bolo na geladeira, pegando alguma coisa escondida. Não, por favor, não bate, não vou mais fazer nunca mais. Você acredita? Então você tem que fazer um teste com a criança. Você tem que, claro, perdoar é um mandamento, amém? Se nós não perdoarmos, irmãos, ficamos presos. Perdoar é um mandamento, mas restaurar a posição é só depois de um arrependimento genuíno. Perdoar é a nossa obrigação. Como cristãos, nós devemos perdoar uns aos outros, mas restaurar a posição, restaurar a autoridade, somente depois que essa pessoa mostrar frutos dignos de arrependimento. Quantos crentes estão entendendo? Porque, irmãos, o golpe está aí, cai quem quer.
Hoje ficou uma leniência com relação a isso. Cai, comete pecado, pastor, me perdoa, né? Estava namorando e nós caímos em pecado, e aí você ora com aquela pessoa, oh Deus, traga santidade e tal, semana que vem a mesma coisa, e assim vive aquele ciclo, porque ficou viciado numa superficialidade. Não pense você que a graça barata não chegou aqui não, porque nós fomos contaminados por ela. Pelo menos lá na PIB Imperial, meus irmãos, é uma onda de que o seguinte, já está pago, né? Não preciso pagar o preço, não preciso de santidade, eu estou num cobertor da graça e tudo é permitido debaixo desse cobertor. Chegou aqui essa onda? Graças a Deus não, né? Mas, irmão, nós fomos contaminados por essa cultura, a cultura de que eu não preciso mais mostrar frutos, alguém já pagou por mim, alguém já fez por mim. Claro, a salvação foi Cristo que conquistou, mas a sua vida de santidade, a sua consagração, o seu arrependimento tem que ser genuíno, senão João Batista não estava pregando isso. Ele simplesmente dava um banho de água lá no povo. A gente fala da banho, né? Quando o irmão vai no encontro com Deus, uma vez, duas vezes, você batiza ele, toma banho de água, mas não muda, porque o arrependimento não mostrou frutos, não foi interior, foi apenas algo superficial. Diga misericórdia. Temos por pai Abraão, eles falavam, nós estamos debaixo de uma religião, nós estamos debaixo de um pai que nos protege, né? Nós estamos debaixo nós somos filhos de Abraão, então nós temos parte da promessa, já está conosco. Irmãos, estão escorando no passado, estão escorando numa religião que ele viveu no passado, está escorando em atos que ele fez no passado, e é isso que está destruindo as igrejas de hoje. As pessoas querem falar, naquele tempo era bom, naquele tempo as coisas eram diferentes, naquele tempo a igreja crescia, naquele tempo a igreja era avivada. Ele quer viver no passado, mas quando você coloca os desafios de hoje, vamos hoje enfrentar os desafios que Deus colocou à nossa frente, ninguém quer pagar o preço. Olhar para o passado é bonito, mas nós não podemos trazer o passado para hoje, e nem trazer demais o futuro para hoje. Viva o hoje como se esse fosse o dia que o Senhor Deus para você fazer, deu para você fazer, em vez de ficar olhando para o passado. Quem está comigo? Eu parei de ouvir essas pessoas, que lá não sei aonde era bom, lá antigamente era bom, na igreja tal era bom, e naquela época era bom. Eu parei de ouvir quem não ouve a Deus, porque Deus já está dando uma nova direção para a igreja. Deus está mudando essa igreja, irmãos, de dentro para fora. A aparência já ficou bonito, o prédio já está ficando bonito, mas você não veio nessa noite aqui por causa do prédio, você não veio por causa do ar-condicionado, você não veio por causa da estrutura, você veio porque você quer viver uma igreja verdadeira nesses dias. Você quer viver uma igreja real, que faz diferença na nossa geração, que reflete a Cristo onde você está. É por isso que você está aqui. E não adianta querer viver no passado, querer arrastar esse passado para hoje e falar, não, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. A apóstola ora por mim, os pastores cuidam de mim, e eu estou dentro dessa igreja e nada pode atingir. Raça de víboras, diria João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Viva a realidade, irmãos, que Deus está colocando. O Rei Jesus está voltando. Ele não vai voltar somente para reinar sobre os cristãos, mas para julgar aqueles que estão vividos longe da presença dele. Ele vai peneirar o trigo, ele vai tirar a palha, e essa palha vai queimar no fogo. Como disse muito bem a apóstola Regina, se o sangue de Jesus não curar você, o fogo vai curar. Diga misericórdia. Não, mas eu estou na graça. Eu estou na graça. É outro guarda-chuva
que você usa como desculpa para viver uma vida sem compromisso. Muitos usam. Estou na graça e não preciso buscar santidade, não preciso me posicionar, porque Jesus orava de manhã, mas eu não preciso orar. João Batista era um homem separado, consagrado, santo para Deus, mas eu não preciso disso. Estou na graça. E ponto final. Materialismo, irmãos. Ele fala isso para ficar no materialismo, focando e dando a vida em coisas materiais, no secularismo, no hedonismo, no prazer. Ele não consegue pagar as contas dele, e aí ele vem dizer que está na graça, que não precisa mais entregar oferta nem dízimo. Ele está vivendo uma vida dissoluta, distante de Deus, e fala: estou na graça, não preciso de compromisso com Deus. O que nós como igreja precisamos ter clareza? De restituir aquilo que nós roubamos de Deus. A restituição virá, eu quero, mas a partir do momento em que nós restituirmos aquilo que nós temos tomado de Deus para nós. Quem tiver 2 túnicas, reparta, diga restituição. Quem tiver comida, reparta, diga restituição. Quem tiver exigido demais além do que é direito, pare, diga restituição. Quem tiver praticando a corrupção, se contente com o salário, diga restituição. Quem estiver pesando, irmãos, pare, restituição. Porque é muito fácil você estar num trabalho e você manipular as coisas, você se compactuar com o roubo, prejudicar pessoas, prejudicar uma geração, por causa dessa ideia de que não tem problema, não tem nada a ver. Inclusive quando chegar lá no inferno vai ter umas plaquinhas assim, uma delas não tem nada a ver. Se você for para lá, me avisa. Quem quer ir para lá para ver as placas? Ninguém, né? Graças a Deus. Mas é uma plaquinha, nada a ver. O que tem? Né? Para quê? Para que essa santidade toda? Está lá na plaquinha. Então isso é um motivo para as pessoas viverem sem produzir frutos dignos de arrependimento. E João Batista vai falar assim: vocês confiam nisso? De que são filhos de Abraão? Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. E ele faz um trocadilho com essas palavras. Filho é banim e as pedras é avanim em hebraico. Eles falam que dessas pedras, desses avanim, Deus pode suscitar filhos, banim. Vocês não são nada, Deus está acima de todas as coisas, e você não pode desafiar a santidade de Deus. Deus é poderoso para levantar e derrubar, por isso o temor de Deus tem que estar no nosso coração. Diga: eu sou filho, eu sou cidadão do reino. Não sai fora não, não fica longe, não fica distante do propósito que Deus tem para nós, para essa igreja, para esse tempo. Você faz parte sim do reino de Deus, e se prepare, porque você vai ser criticado. Quando nós fazemos o que é certo, não sei se é com você lá no seu trabalho, na sua escola, no ambiente que você vive, mas toda vez que a gente começa a praticar atos de justiça, repartir o pão, repartir a roupa, fazer diferença, as pessoas começam a falar: e esse aí que é o quê? Vai ser candidato? O que essa pessoa quer? Já começa a reparar com outros olhos e julgar. Já começa a dizer: para quê? Alguma coisa eles querem, no final das contas, com esse tipo de atitude. Prepare para ser criticado. Irmãos, nessa geração está cada vez mais difícil fazer o bem.
Nessa geração está cada vez mais difícil ajudar os pobres. Daqui um dia vai ser proibido tirar os pobres da rua. Daqui um dia vai ser proibido tirar os mendigos da rua. Já é, né? Parece. Não pode mais remover eles da rua. E daqui um dia vai ser proibido você mexer com o drogado. O drogado tem o direito de fazer o que ele quiser e você não pode impedir ele de usar a droga. Daqui um dia vai ser proibido você criticar uma menina que está fazendo um aborto, porque as leis vão permitir isso. E você vai fazer o que, igreja? E você vai ficar calado, e você vai ficar de braço cruzado, você vai ficar esperando as coisas acontecer, ou vai se posicionar como voz profética nesta geração? Diga: eu sou voz profética. Se antecipe ao que vai acontecer daqui uns dias. Seus filhos não estão vindo na igreja? Se antecipe. As leis estão mudando no país? Se antecipe. Haja como Deus agiria. Você acha que Deus está de braços cruzados? Não, Deus está levantando você e eu para começarmos a fazer diferença, a sermos um oásis no meio do deserto, a sermos um abrigo, a sermos um tabernáculo de Deus na terra, para que as pessoas sedentas venham. Então comece a agir como Deus está agindo. Alinhe as suas ações com as ações de Deus. Ou Deus está com o braço cruzado, pastor William? Deus parou? E por que nós paramos? Por que nós estamos olhando o outro? Eu não vou no discipulado de quarta porque o irmão fulano também não vai. Eu faltei porque o irmão faltou. Eu fiquei no futebol porque o irmão ficou também. Jesus não tinha inveja de ninguém. Jesus, o foco dele era cumprir a sua missão. João Batista, ele tinha uma missão e ele esqueceu de tudo para focar naquilo que Deus queria para a vida dele. E nós, irmãos, estamos agindo, estamos vendo o estabelecimento do reino messiânico na terra, estamos profetizando a vinda de Jesus para a terra, estamos sendo reino de Deus a partir de nós, porque o Senhor Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de nós. Lucas 17, verso 20, diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui, ou ele está, lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu acho que a versão que nós temos fala entre vocês, mas no original é dentro de vocês. Deus está dentro de nós. Diga: eu sou tabernáculo de Deus. Erga sua mão e fale de novo: eu sou tabernáculo de Deus. Percebeu a diferença? Deus está dentro de você, o poder do reino está dentro de você, e você tem autoridade sobre a terra, meu irmão, minha irmã. Comece a ver isso de forma diferente. Mais 3 dias essa revelação vai entrar em você. Nessa festa dos tabernáculos, você vai ter que sair com essa revelação, com essa visão clara no seu coração. Eu sou a igreja de Deus na terra, eu sou a eclésia. É isso que Deus está restituindo, irmãos. É a nossa posição como igreja diante da sociedade. Essa igreja, ela não é uma periferia do mundo. Essa igreja, ela não é uma periferia da cidade. Essa igreja não é periférica, essa igreja é central. O mundo é que gira em torno de nós, irmãos, como igreja do Senhor. A PIB Imperial também não é periferia, só porque a gente está mais longe. Deus escolheu a nossa igreja, a sua igreja, a igreja de Cristo em Várzea Grande, para estabelecer as coisas aqui e ser de referencial na nossa cidade, e o Senhor vai restituir a sua força nisso. Erga seu braço novamente e diga: Ele restitui a minha força, em nome de Jesus. Nós estamos
na festa dos tabernáculos. E um dos aspectos dessa festa é profetizar o estabelecimento do reino de Deus na terra. A começar de nós. As nações, elas se renderão a Cristo. Ele vai reinar sobre a terra e vai reinar num reino político. Diga glória a Deus. Ele vai reinar sobre as nações. Diga glória a Deus. Deus tem um carro e tem uma casa. Nós somos a casa, o tabernáculo. Ele habita na igreja, na eclésia, na noiva. Sim ou não? O Espírito Santo está conosco. Ele habita, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa, a morada de Deus. E existe um carro também. Israel é o carro de Deus. Tudo que Ele vai fazer na terra, Ele movimenta esse carro. É a nação escolhida, é a nação eleita. Existe uma aliança sobre Israel. Veja como Israel tem sofrido, irmãos, com perseguição das nações em volta. Veja como a nação de Israel, os judeus, têm sofrido perseguições, atos terroristas, mas nada pode parar aquela nação, porque a bênção de Deus está sobre ela. Eles conseguem, irmãos, agir e conseguem vencer o inimigo mesmo à distância. Nada pode parar aquela pequena nação, porque a bênção de Deus está nesse lugar, e a bênção de Deus está sobre a igreja do Senhor Jesus. O deputado caiu morto lá quando foi falar mal de Israel. Os terroristas estão morrendo todos que causaram dano contra Israel, porque a nação de Israel, ela é abençoada por Deus. Não amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. Mas a guerra tem os dois lados. Os dois lados estão sofrendo. Crianças dos dois lados. Pessoas que não têm culpa nenhuma dessa guerra. Mas nós, como igreja, podemos fazer diferença. Podemos orar, podemos estabelecer, podemos fazer diferença nesta geração. Quantos creem nisso? É esse tipo de restituição que Ele quer restituir em nós. Palavra de autoridade, posição diante da sociedade para fazer diferença. E quando você está alinhado com o propósito de Deus, escuta aqui, quando você está alinhado com o propósito de Deus, Ele vai restituir tudo o que você precisa para estabelecer o reino. Acho que você não entendeu. Semana que vem você vai entender quando você assistir no YouTube. Quando você estiver alinhado com o propósito de Deus, Ele vai restituir tudo o que você precisa. Simplesmente porque você alinhou com a vontade dEle, e Deus vai manifestar. Se você precisar de recursos, Ele vai mandar. Se você precisar de saúde, pessoas, Ele vai mandar. Se você precisar de um emprego mais tranquilo, um emprego que ganhe bastante, trabalhe pouco, quem quer isso? Eita glória! Então você vai começar a alinhar com o propósito de Deus. Aleluia! Ele restitui o meu propósito. Erga sua mão novamente e fala: Ele restitui o meu propósito. Entendeu como é que funciona? Ande na direção do Espírito Santo, ande na vontade dEle, e nada vai faltar. Deus vai estabelecer o seu reino na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai cuidar de tudo para que o reino de Deus se manifeste. E esse reino é para sempre. Esse reino é para sempre. Santo é para sempre, é o que nós vamos cantar na eternidade. E o reino de Deus é para sempre na sua vida, na sua casa e na sua vida. Eu não abro mão disso, irmãos. Eu não abro mão que eu sou filho de Deus.
você não deve abrir mão dessa posição também no reino. Se você crê no reino messiânico de Jesus, comece a viver isso hoje. Você pertence a esse reino, você é filho de Deus. Se você é um pastor, você é um filho de Deus. Se você é um profeta, você é um filho de Deus. Se você é uma apóstola, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não importa quem você seja, se é um ministro na igreja, você é um filho de Deus e você tem parte nesse reino. Não é só domingo, não é só no momento de louvor e adoração, não é só quando a gente está disposto, mas em todo o tempo o Senhor quer manifestar o reino dele através da sua vida. Entrar nessa agenda, na agenda de Deus é que vai fazer diferença na sua vida. A agenda do Pai é uma, irmãos, é conquistar e ganhar vidas para Jesus, é fazer diferença nesse tempo, nessa geração. Esse é o propósito. João Batista sabia muito bem o propósito, porque ele tinha recebido de Deus essa revelação. Olha, se preparem, porque os terrenos serão, os vales serão aplainados, serão aterrados, os montes serão aplainados, o Senhor vai fazer um caminho reto, o Senhor vai corrigir as veredas. Então corrija seu caminho também, corrija a sua vereda, que o reino está sendo estabelecido na terra, mas nós estamos vivendo aqui a agenda do mundo. O mundo tem um programa para programar você para viver a agenda dele. Faça isso, agora acesse isso, agora assista isso, agora compre isso. Você tem que ter um smartwatch, você tem que ter um celular, um iPhone. Você tem que estar nesse lugar, você tem que ter os canais, você tem que fazer isso, você tem que... Como é que você assiste jogo do Campeonato Brasileiro sem assinar? Ele começa a pôr uma agenda para você, ele começa a investir na sua vida para que você gaste o dinheiro onde não é necessário, onde não é prioridade. Você começa a gastar tempo, recursos e a sua vida em coisas que não são importantes, e quando você vê, já foi. É ou não é? Ou é só comigo que acontece? Rouba nosso tempo, passa o dia inteiro trabalhando. Glória a Deus pela sua vida. Você vê a igreja hoje, num dia de semana, que você trabalhou o dia todo, e você não usou a desculpa, mas tem muita gente que não veio, porque ele falou assim: eu trabalhei o dia todo, eu já estou cansado. Eu falei com os irmãos lá na igreja: irmão, eu não quero o resto. Se for para dar o resto, eu não faço questão. Ah, pastor, vamos fazer discipulado à noite, 9 horas da noite, quando a pessoa já está esgotada, já não tem mais energia para nada. Não dê isso. Deus não precisa de migalhas. Mas quando você entender quão grande é o reino de Deus, quão poderoso é o reino de Deus, que diferença o reino de Deus faz na vida das pessoas e na terra, quando você tiver clareza de que você está numa agência, que é o reino de Deus na terra, então você põe prioridade 0, estar com o meu pastor, com a minha pastora, com a minha apóstola. Prioridade 0, ouvir o que Jesus tem para a minha vida. Prioridade 0, celebrar a Deus no culto de celebração domingo. Amém? Quem está comigo? Sua agenda está alinhada com a de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, quando você postar aquela foto, meu irmão, mesmo que seja lá na praia, seja no passeio, seja não importa onde, coloca o versículo, fala: glória a Deus, Deus me deu um tempo de paz, de descanso, bem-aventurado seja. Tirou a foto da capivara: todo ser que respira louve ao Senhor, e posta. Tirou foto do gato, né? O pet. Eu sei que você tem pet. Glória a Deus. Deus está em todo lugar.
todo ser que respira louve o Senhor. Isso vai enchendo a sua vida da alegria e da presença de Deus. É uma forma de você evangelizar através do seu estilo de vida, que as pessoas estão olhando o seu estilo de vida. As pessoas querem saber onde você consegue esse sucesso, essa alegria, essa disposição para o trabalho. As pessoas querem saber onde essa pessoa, esse irmão, essa irmã encontra saúde, vigor nesse tempo que as pessoas estão enfermas, irmãos, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, padecendo, mas existe um homem, uma mulher de Deus ali naquele trabalho que faz diferença, que ela ora, ela profetiza, ela ora com as pessoas enfermas. Existe no seu trabalho, na sua escola, um ambiente para que você manifeste, jovem, adolescente, a voz profética ali, sendo diferença na contramão da multidão. Mas eu sou adolescente, né? Pega mal ser João Batista. Pega mal, então você é raça de víbora. Escolhe quem quer ser, quem você quer ser. Ou é João Batista ou é raça de víbora. Diga misericórdia. Você é voz profética. Jovem, adolescente estão fazendo diferença na vida da escola, no ambiente de trabalho, em todo lugar. Amém? E por último, concluindo aqui, porque você já vai receber a sua restituição daquilo que você precisa. João Batista, ele foi confundido com Cristo, e as pessoas arrazoavam, pensavam no seu íntimo: será que não é o Cristo, esse aí? E ele foi explicar: não, eu batizo com água, eu prego a mensagem, eu preparo o caminho para aquele que está vindo, que é maior do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista não era o Cristo, mas ele apontava para Cristo. Você não é o Cristo, meu irmão, minha irmã, você não vai fazer milagre nenhum, quem vai fazer é o Senhor Jesus. A pessoa que você quer trazer para Cristo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que vai convencê-la, mas você vai apontar o caminho, você vai ser a direção para que essa pessoa venha, para que ela se entregue a Cristo. Nós não assumimos esse papel de Cristo. Você não é o cara, você não é a pessoa importante, o importante é o Senhor Jesus, Ele que deve ser o centro das nossas vidas. Na segunda vinda, irmãos de Cristo, que nós estamos às portas, a mesma situação está acontecendo hoje em dia: prevaricação, corrupção moral, social, espiritual, e nós precisamos levar essas pessoas ao arrependimento. Ei, meu amigo, você está no caminho errado. Ei, minha amiga, você não vai dar certo esse caminho. Se arrependa, volte, se posicione, tenha um relacionamento saudável com Deus, busque intimidade com Deus. Essa palavra vai ser pesada a princípio, mas eles vão falar: isso é o que eu preciso para a minha vida. Quer um exemplo? Quem era João Batista? João Batista era um profeta que se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto, vivia no deserto, devia ser um camarada fedorento, viu? Vou te falar, nada agradável, parecido com um mendigo hoje. E além do mais, olha as palavras que ele tinha: raça de víboras. Quem chegava para ser batizado, primeiro era confrontado nos pecados. Você fala assim: pastor, ninguém vai me ouvir. Vai te ouvir sim, pessoas virão de longe. As pessoas vinham de longe para ouvir João Batista e serem batizados, porque as pessoas têm ânsia por uma verdade, as pessoas têm ânsia pela presença de Cristo, as pessoas têm necessidade da presença de Deus na vida delas, e por isso elas virão, elas se renderão a Cristo, porque você está manifestando Cristo na terra. Pessoas de fora vinham, se arrependiam, publicanos vinham, se arrependiam, os soldados vinham, se arrependiam, as pessoas virão e vão se arrepender, porque neste lugar está a presença de Deus. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, quando você tem uma voz profética de autoridade, todo mundo para ouvir.
até Herodes, o tetrarca. O que é o tetrarca mesmo? Era o co-imperador do Império Romano, irmãos. Ele era um dos 4 abaixo de César. Ele ouviu João Batista, e por ter ouvido a palavra de acusação, dizendo que ele estava em pecado por ter tomado Herodias, a cabeça de João Batista foi decepada e entregada numa bandeja. Não tema sofrer retaliação, porque o Senhor está com você, a verdade está com você, mas as pessoas vão parar para te ouvir, porque você tem a autoridade que vem de Deus. Quantos querem isso? Erga sua mão novamente, fala: Ele restitui minha voz profética. Amém. Me disseram que foi dessa igreja que oraram e foi tirado um prefeito da cidade antigo. Disseram que foi dos batistas, viu? Será que foi os batistas daqui, os batistas de lá? Eu estou achando que foi daqui, porque a voz profética tem autoridade. E não pense você que nós vamos ficar nas 4 paredes, não, porque nós fomos chamados para viver a igreja fora das 4 paredes. Fomos chamados para influenciar onde nós estamos. Vocês deviam ficar na igreja, vocês deviam pregar só a palavra de Deus lá, mas a palavra de Deus transforma a sociedade, é inevitável que isso aconteça. Onde a luz entra, as trevas saem, e há um confronto no início. Por isso que estamos vivendo esse tempo de confusão, irmãos. Talvez a sua luta não vai ser para questões políticas, glória a Deus. A sua luta não vai ser contra a cultura geral, a cultura woke que está vindo para dominar as pessoas em ideologias loucas. A sua luta não vai ser para impedir a vinda do anticristo, a sua luta não vai ser para esse tipo de guerra, mas com certeza a sua luta é para que o reino de Deus seja restituído a partir de nós. Quantos creem? Fique de pé nessa hora. Nós vamos pedir que o Senhor restitua isso em nossas vidas. A voz profética, a posição espiritual, restitua a nossa identidade, a começar de nós. Quando a nossa expectativa de restituição se encaixar na expectativa de Deus, então as coisas vão começar a acontecer neste lugar. Parar, irmãos, para de olhar para nós, parar de olhar para nosso passado, parar de olhar para nossas limitações. Você já viu, não importa quem seja, João Batista era alguém talvez intragável, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele não tinha aparência. Não adianta ter aparência e não ter conteúdo. As pessoas querem ver uma vida real, uma vida que manifesta não somente em palavras, mas arrependimento genuíno para a glória de Deus. Você vai ser confundido com Cristo, porque o seu foco está no reino. É isso que nós precisamos mudar, irmão, na nossa mente, no nosso coração. Essa igreja está mudando, porque o foco da liderança está voltando para Cristo e para aquilo que Ele quer fazer. Você está mudando, você está vendo isso. Através do discipulado, você tem visto que o importante é nós criarmos raízes profundas de transformação, e não apenas superficialidade. Chega de superficialidade, chega de aparência. O Senhor quer frutos dignos de arrependimento. Esse irmão, essa irmã, ela é um cristão verdadeiro, porque ele vive a realidade. Não é somente nas redes sociais, não é somente no domingo, ele experimenta todos os dias o poder de Deus na sua vida. O primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite é para quem precisa de restituição. Quem aqui precisa de restituição? O que você precisa para receber essa restituição é restituir aquilo que você
não está entregando. É um canal, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Quando você entende que o verdadeiro arrependimento exige restituição, você não vai ficar só nas palavras, você vai ficar na atitude, você vai em direção ao problema, você vai restituir aquilo que você não tem feito. O tempo com Deus, a devocional, a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, isso tudo está acontecendo aqui. Venha para esse ambiente, oração com o ministério profético, ensaio, ora antes, consagra a Deus, não apenas aparência, mas conteúdo. Quantos estão entendendo? Tudo que você defraudou, tudo que você corrompeu, tudo que você feriu, tudo que você desprezou, tudo que você ignorou, tudo que você omitiu, você vai restituir de dentro para fora, a começar da sua atitude. O que eu tenho que mudar? Feche seus olhos nessa hora e pergunte para Deus: Pai, o que eu tenho que mudar? Pai, o que eu posso, como posso fazer diferente? O que esse pastor quer dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Feche seus olhos nessa hora e comece a olhar para Deus, buscar em Deus aquilo que você precisa mudar, porque você veio aqui para sair daqui com a restituição dos seus valores, da sua posição em Cristo, da sua voz profética, da sua autoridade espiritual, do seu vigor, da sua força, da sua vontade de viver para o Evangelho e para o Reino. Você não está aqui somente para experimentar um momento de alegria, mas você vai começar a conhecer o poder do Reino de Deus na terra. Você vai começar a ver milagres acontecerem através da sua vida, através da ministração de autoridade e poder, da oração, do poder de Deus se manifestando através dessa igreja. O reino de Deus vai acontecer, porque o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. Se você se arrepender genuinamente, a sua restituição está chegando. Pai, nós colocamos essa igreja nas tuas mãos. Os teus servos têm ministrado arrependimento já. Os teus servos têm vivido arrependimento já. E nesta hora, Pai, nós queremos ver a tua restituição acontecendo sobre nossas vidas. Oh Deus, derrama sobre nós a restituição da nossa posição de filhos amados. Aqueles que estão distantes comecem a vir para o centro. Aqueles que estão na periferia comecem a ver a realidade de Deus. Aqueles que estão, ó Pai, apagados, comecem a ativar o fogo do Espírito Santo na vida deles. Você que fala em línguas, comece a falar, comece a declarar isso. Você começa a liberar essa palavra, porque o Senhor Deus, a partir de nós, vai começar a fazer uma diferença, porque o reino de Deus, o poder de Deus está nesse lugar. Eu já tenho clareza do que eu quero. Venha o teu reino, Senhor Jesus. Estabeleça o teu reino na terra. O reino messiânico do Senhor, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, ele vai pisar esse território. E eu quero fazer parte desse reino. A começar de mim, ó Pai, comece a manifestar. A começar de mim, comece a mudar, a quebrantar os corações de pedra que estão à minha volta. Eu sou voz profética e eu libero uma palavra no meu ambiente de trabalho, na minha família, na minha casa, sobre meus familiares, para que quebre o coração de pedra e eles venham se arrepender. Que essa geração se arrependa, que essa geração conheça o Deus vivo, o Deus poderoso, que é o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Venha, Jesus, nós ansiamos a tua vinda. Oh, Rabalabachei, Cadarabás. Servo de todos os irmãos, que
suas mãos e declare: eu quero, Pai, a restituição do avivamento. Eu quero a restituição da minha posição espiritual. Que eu seja filho amado do Senhor, manifestando o reino de Deus na terra. Quantos anseiam o reino messiânico do Senhor Jesus? Comece a declarar isso. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Estabeleça o teu reino na terra. A te aguardamos, Messias, Rei dos Reis. Venha se manifestar sobre nós. Venha se manifestar sobre a igreja. Traga vida, realidade. Traga presença. Traga transformação de vida. Frutos dignos de arrependimento a começar de mim. Que a minha vida esteja no altar. Que o meu tempo, minha voz, meus talentos estejam no altar. Que a minha vida, Pai, seja para a glória do teu nome. Eu esqueço de mim e começo a focar em Cristo. Começo a focar na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor Deus quer para a nossa igreja, para esse tempo, para essa geração. Oh Pai, não preciso de mais tempo. O Senhor já me deu tempo. O Senhor já me deu recursos. O Senhor já me deu tudo que eu preciso. Eu quero viver a vontade do Senhor nesses dias. Oh, Trabalabachei. Estabeleça na terra, Pai. Venha Jesus, Maranata. Nós anunciamos a sua vinda para nos redimir, para redimir o teu povo, aqueles que estavam em trevas, que venham para a luz. Resgata as ovelhas perdidas da casa de Israel e traga para esse ambiente, traga para essa casa, traga para a comunidade Batista Ide, todos aqueles, ó Pai, que precisam ser restituídos no teu reino, que eles venham receber a provisão do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Senhor nesse lugar, para que eles consigam, ó Pai, avançar no teu reino. Nós profetizamos o avançar do Senhor, estabelecimento do teu reino, a começar de nós. O avivamento do Senhor vai acontecer sobre esta igreja, sobre Várzea Grande, sobre Mato Grosso, sobre o Brasil, sobre este teu reino está estabelecendo na terra. Nós cremos. Venha manifestar o teu poder, a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Eu creio, Pai, eu creio no teu poder, pois o teu reino é poder. O teu reino se manifesta através da igreja que somos nós. Diga: eu sou o tabernáculo do Senhor. Eu tenho autoridade do reino, em nome de Jesus. Aleluia. E você vai ter oportunidade agora de semear nesse reino.
que esta igreja local. Peço aos irmãos que coloquem aqui os gasofilaços. A apóstola Regina pediu para mim fazer esse momento, e nós vamos profeticamente também semear, crendo que esta igreja é o reino de Deus. Aleluia. Se você crê nisso, entregue sua oferta nesta hora como uma semente. Enquanto nós cantamos, nós celebramos, você pode trazer a sua oferta de gratidão a Deus por essa palavra, e que, tomando posse da vitória de Jesus sobre a sua vida, que você seja essa voz profética onde você está, que a prosperidade venha sobre a sua vida, que a restituição de tudo que você perdeu, tudo que o inimigo levou, conforme Joel capítulo 2, seja restaurado sobre a sua vida. Cereal, vinho, azeite, tudo que você precisa, você terá quando estiver alinhado com o propósito de Deus na terra. E com certeza essa igreja é o reino de Deus na terra. Invista nela, semeie com coração, com gratidão nesta hora, em nome de Jesus. Da tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quantos compreenderam que o Senhor também está interessado que nós venhamos a restituir tudo aquilo que nós temos negligenciado? Diga amém. Muitas vezes nós deixamos de lado nosso tempo